Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e está começando mais um Flash Liberal. Agora, com um novo formato, nós vamos listar aqui toda semana os 10 artigos que receberam mais likes na página do nosso Instituto, diretamente na página do nosso Instituto. Serão os 10 que fizeram mais sucesso em termos de curtidas e visualizações no nosso site oficial, no nosso blog, o IL Blog. E nós começamos de baixo para cima. Essa contagem foi feita, é claro, na noite de terça-feira. Nós estamos gravando na quarta e o Flash Liberal será sempre lançado na quinta-feira a partir de hoje. Nosso top 10, do 10º para o primeiro, começa com um artigo que faz menção a uma data, a uma festividade cívica brasileira que se comemora no mês de abril, que está se encerrando essa semana. O que Tiradentes nos diria, de Luan Esperandio? É o 10º colocado na nossa lista, em que, diante da situação grave da nossa carga tributária elevadíssima, das somas vultosas de recursos que o governo federal, que a administração pública brasileira inchada nos tira, extorquindo a população, limitando a sua liberdade de manuseio da propriedade privada, a sua liberdade de empreender, né? E com isso, pegando essa realidade dramática, o Luan Esperandio faz uma comparação com a revolta dos Inconfidentes Mineiros contra o quinto, contra os 20% do ouro, na época da colonização portuguesa. E ele se pergunta o que será que Tiradentes diria se vivesse hoje, em que, como diria Roberto Campos, em vez de nós sermos colônia de Lisboa, nós hoje somos colônia de Brasília. Essa é a grande questão que o Luan coloca. É um artigo curtinho, mas que suscita esse pensamento sobre essa questão, comparando a realidade da época com a realidade de hoje. Em nono lugar, a farra do financiamento público imobiliário chega ao fim, do nosso diretor executivo, Bernardo Santoro. É um artigo que questiona as medidas populistas do governo federal. Ele aborda diversos programas assistencialistas do governo, Minha Casa Minha Vida, né? E o mote dele são algumas mudanças realizadas pela Caixa Econômica Federal em relação às suas regras internas, no que o Bernardo denuncia um keynesianismo oportunista que procura, como esse governo o tempo inteiro procura, passar uma imagem falsa de uma benesse, de uma prosperidade iminente, para que depois, quando o tempo passar, as mentiras caiam por terra e seja denunciada a ilusão que se constrói com base nessas políticas. É mais um artigo, um breve artigo técnico do Bernardo Santoro comentando uma realidade presente do governo federal. Em oitavo lugar, Os Filhos de Goebbels, um artigo de minha autoria, né, em que eu relaciono uma das histórias que sempre mais me impressionaram entre todas as atrocidades, todos os crimes cometidos pelo regime nazista, pelo regime hitlerista, que foi a morte dos 6 filhos de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda. Eu começo o artigo falando sobre a ideia do Goebbels a respeito da propaganda, ao lado das medidas totalitárias e repressoras do próprio sistema nacional socialista alemão, investir nessa questão da propaganda, da criação de uma imagem, né? Todo aquele elemento estético do nazismo, que de fato é muito competentemente construído, e esse discurso baseado na propaganda, de fazer a segregação, a divisão entre as pessoas. Eu introduzo isso, esse artigo, trazendo essa ideia, que tem muito reflexo nos dias de hoje, sobretudo se nós olharmos os marqueteiros do nosso governo, os marqueteiros das nossas campanhas eleitorais, mas eu fecho o tópico. O teor principal do artigo é sobre o caso das crianças, dos filhos do Goebbels, que foram mortos por envenenamento pelos próprios pais, numa declaração franca e póstuma. Afinal de contas, eles também se mataram, e só se veio a saber disso depois
que essa atrocidade se deu, que eles se suicidaram, uma declaração de entrega total a essa ideologia totalitária que Hitler conseguiu consolidar na Alemanha nazista. Em sétimo lugar, Minas Gerais pela Inconfidência Nacional. Também um artigo de minha autoria, em que eu desenvolvo alguns comentários com as minhas percepções sobre o movimento da Inconfidência Mineira, como é que eu vejo a localização da Inconfidência Mineira historicamente, inclusive sem nenhuma grande reserva em relação aos monarquistas, mas eu faço alguns comentários dizendo que eu reconheço a necessidade de nós resgatarmos grandes figuras do período monárquico, que são vilipendiadas, são esquecidas ou até mesmo agredidas pela historiografia oficial que vem sendo divulgada, principalmente nos colégios, que nós achamos interessante que voltem a ser divulgadas. Eu já escrevi artigos sobre isso, sobre José Bonifácio, sobre Joaquim Nabuco, grandes baluartes, grandes nomes da política nacional no período monárquico, mas que isso não significa que nós precisemos, para tanto, desmerecer ou anular completamente qualquer valor simbólico da Inconfidência Mineira e da imagem de Tiradentes, que foi mais exaltada e mais reconhecida, é verdade, durante o período republicano, que nós precisamos apagar totalmente isso para fazer jus a essas figuras monárquicas. Mas o foco do artigo é criticar a atitude vergonhosa do senhor Fernando Pimentel, o governador de Minas Gerais, petista, não poderia deixar de ser, de entregar a medalha da Inconfidência a João Pedro Stedley, líder do MST, um invasor de propriedade, com um discurso belicoso, defensor do bolivarianismo venezuelano, de Nicolás Maduro. Então, uma figura que não faz jus ao peso ou valor simbólico da medalha da Inconfidência e às tradições da política de Minas Gerais. Inclusive, um abraço a todos os mineiros. Esse artigo também foi uma homenagem ao estado de Minas Gerais. Em sexto lugar, capitalismo de compadrio. As aventuras do governo e os fracassos da política industrial em sistemas de cloud computing na França, do economista Matheus Bernardino. O Matheus Bernardino é um grande colaborador do nosso instituto, do nosso blog, e ele envia artigos bastante técnicos e bastante densos, esse é o caso, que ele aborda uma casuística da França em relação a políticas lidando com tecnologia de informática, de informação, fazendo uma crítica liberal a essa política, em que ele enxerga determinadas incongruências. É interessante para quem se interessar, tem muitos gráficos, é um artigo bastante técnico, como costuma ser, minucioso, como costumam ser os artigos do Bernardino. Em quinto lugar, Milton Friedman e as 4 formas de se gastar dinheiro, do João César de Mello. João César de Mello, nosso arquiteto, artista plástico, também escritor, que escreve muitos artigos para o nosso instituto toda semana. Essa semana ele bateu o recorde, tanto assim que ele vai aparecer mais vezes até o final dessa nossa lista. Essa é apenas a primeira, nosso campeão de citações no top 10 da semana, de quarta passada até terça desta semana, no site do Instituto Liberal. E nesse artigo, ele faz uma análise com base no famoso economista americano da Escola de Chicago, que deu aula na Universidade de Chicago, Milton Friedman. Ele faz uma análise sobre a questão do interesse que nós envidamos na gestão dos recursos, né? E ele faz uma crítica liberal, uma análise liberal, a partir de 4 modelos que o Milton Friedman traça, delineia, sobre o interesse das pessoas na gestão dos seus recursos, e enaltece o setor privado, né, sob essa perspectiva do interesse em se fornecer o serviço, né, que também dialoga com Adam Smith na questão do egoísmo, vamos dizer assim, no seu entendido, não sob o ponto de vista extremamente ou intrinsecamente moral, como oposição à caridade ou ao amor, nada disso, mas como sendo o interesse que as pessoas têm em satisfazer as suas demandas e que elas satisfazem através da venda, através da negociação livre com as outras pessoas na sociedade, o que o mercado proporciona. Em quarto lugar, Gramsci para crianças, da nossa filósofa Catarina Rochamonte. Mais um artigo muito interessante da Catarina, como sempre, nós não nos cansamos de dizer isso,
E a Catarina traz, além das suas próprias palavras, ela traz uma denúncia baseada em evidências. Ela lista elementos de conteúdo acadêmico que mostram um viés ideológico profundo na educação brasileira, na direção da esquerda, na direção de ideologias hostis à liberdade, como o marxismo, em que ela delineia tudo isso com evidências, com demonstrações, com palavras, com trechos destacados do material que ela observou, do material didático que ela observou. Então, realmente, a doutrinação nas escolas, que é uma questão que finalmente está sendo debatida até no espaço político, no espaço partidário. Nós temos agora o movimento Escola Sem Partido, estão acontecendo eventos a respeito disso. É muito bom que esse debate seja trazido à baila, porque essa é uma questão urgente para ser resolvida na nossa sociedade. Em terceiro lugar, o liberalismo institucional de Ralph Dahrendorf, também do João César de Mello. E que o João César de Mello faz uma análise do pensamento desse filósofo e sociólogo alemão, Ralph Dahrendorf. Perdoe meu alemão se eu estiver me equivocando, porque realmente não tem afinidade com essa língua, em que ele destaca fundamentalmente que liberalismo, nós aqui no Instituto Liberal voltamos a dizer, é importante isso sempre ficar claro, nós temos uma linha editorial aberta a todos os pensamentos dentro do espectro do liberalismo, né? Inclusive os anarcoliberais nós já tivemos artigos anarcoliberais publicados, mas aqui o João César de Mello defende uma posição calcada no Dahrendorf, que ele mostra um liberalismo que não é anárquico. Um liberalismo que defende o valor das instituições, a importância das instituições para a manutenção de uma ordem liberal, que é a visão também dos fundadores do IEL, do Og por exemplo, né? E do Donald Stewart. Em segundo lugar, Karl Marx e a libertação do homem, o artigo da semana do Flávio Morgenstern, que é nosso colunista fixo, sempre no final da semana ele manda o seu texto, né, para nós. E o artigo é uma análise, uma aula do pensamento marxista, como ele deve ser compreendido, da divisão do pensamento entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam Marx. O Flávio reconhece que um filósofo que teve um impacto tão grande, uma realidade histórica como Marx teve no século XX, estimulando as tentativas de implantação de regimes marxistas, leninistas, socialistas no mundo, o que gerou o morticínio que todos nós conhecemos, isso não pode deixar de levar a concluir pela importância do Marx na história. Quer nós gostemos, quer não gostemos. E nós não gostamos, né? E o Flávio Morgenstern, nesse artigo, ele escreve mais uma vez mostrando por que nós não gostamos, né? Uma verdadeira aula do Flávio, mais uma verdadeira aula do Flávio, vale a pena conferir. E em primeiríssimo lugar, o artigo mais curtido da semana foi o caderno de teses do PT. De quem? João César de Mello, novamente ele, abordando essa questão que também foi alvo de comentários do senador Ronaldo Caiado, enfim, foi a questão da semana, porque o PT demonstrou naquele caderno uma ala radical do partido, mas isso mostra que essa tendência existe dentro da legenda, né? Demonstrou suas simpatias totalitárias e bolivarianas de forma escancarada. Então, esse texto do João César de Mello, campeão da semana, com quem nós fechamos o nosso Flash Liberal, ele traz suas contribuições na denúncia desse caráter perigoso desse partido que nos governa e que os amantes da liberdade devem vigiar constantemente. Esse foi o nosso Flash Liberal da semana. Nós voltaremos semana que vem, a partir de agora, com esse formato novo, com top 10 da quarta-feira de ontem, né? Esse vídeo está sendo lançado quinta-feira, até a terça-feira da outra semana. Na outra quinta-feira, nós estaremos aqui com mais um Flash Liberal. Espero que vocês tenham gostado. O nosso propósito continuará sendo sempre difundir com a maior riqueza, com a maior abrangência, com a maior profundidade as ideias da liberdade, todos os espectros do pensamento de ordem liberal, em defesa da ordem liberal, sempre nos preocupando em atender a você nessa demanda, porque você é a parte mais importante da sociedade. É sempre bom lembrar que aqui em cima, esse vídeo vai ser compartilhado na página do Facebook, aqui em cima a lista dos artigos que são comentados
estará exibida. Se você está acessando o vídeo apenas a partir do YouTube, essa lista aparece durante a nossa exposição. Até a próxima semana.